E aí, galera dos 8º anos do Caíque São João, tudo bem? Semana 7. Vamos então às questões? Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver o grau de dificuldade e do que se tratam essas questões, como resolvê-las. Bem, o tema essa semana, pelo que eu percebi, é uma alimentação saudável, né? A evolução da alimentação dos seres humanos. Enfim, o assunto é alimentação, a temática é alimentação. Fala-se sobre os alimentos, né? Em algumas questões do 6º ano, por exemplo, se preocupou muito em abordar a evolução, como é que o homem foi aprimorando seus hábitos alimentares. Então, o tema de vocês aqui está sendo mais relacionado às trocas culturais em relação à parte da culinária, dos alimentos entre os povos. Então, nós temos aí, em todas as questões, um foco, um fator comum, que é os alimentos, o processo de alimentação, seja a evolução deles, seja como as comidas foram se espalhando, por todo o mundo, de um povo foi passando para outro. E no caso de vocês, achei muito legal, porque além da questão ser muito interessante, muito curiosa, elas estão muito simples, estão fáceis. A semana está muito fácil, a semana está baba. Ele traz um texto e logo abaixo do texto ele traz 3 perguntinhas relacionadas ao mesmo assunto. E o que o texto nos informa? O texto tem como protagonista um alimento que a gente usa hoje em dia e que muita gente gosta, muita gente também não gosta, que é o milho. Então, quando você vai lá para a praia, passar as suas férias, final de semana, o pessoal gosta de comer lá um milhozinho cozido, com manteiga, etc e tal. Outros adoram uma pamonha, tipo eu particularmente. Outros gostam de um curau, como eu particularmente. Mas nós temos outros alimentos, que são derivados do milho, que são feitos do milho, que são, assim, do nosso consumo diário, como o fubá, por exemplo. Tem gente que adora um bolo de milho verde, tem gente que adora suco de milho, enfim, é um alimento do qual você pode fazer muitas coisas. É um alimento muito delicioso, mas também temos que ter em mente que, embora seja delicioso, é um alimento calórico, engorda, Calórico quer dizer que engorda, então tem que ser usado com moderação. Então ele comenta que o milho era um alimento típico aqui da América. Quem cultivava milho eram os astecas, eram os incas, certo? Os maias. Os povos indígenas da América que tinham o hábito de cultivar o milho. Era a principal fonte de alimento desses índios, era o milho. Assim como dos índios brasileiros, a principal fonte de alimento era a mandioca, desses índios da América Espanhola, da região andina, era o milho, certo? E o milho acabou sendo levado para a Europa através da dominação europeia na América, quando os espanhóis dominaram os astecas, os incas, os maias, eles acabaram fazendo todo um intercâmbio cultural e o milho foi levado para a Europa, assim como é a história da batata. A batata era um alimento que era um dos mais importantes ali dentro da cultura incaica aqui na América do Sul. Quem levou a batata para a Europa foram os espanhóis. E o mesmo aconteceu com o milho. Então o milho é o protagonista desse texto. E aí vem 3 questõezinhas em cima. Primeira questão é, sobre o milho podemos afirmar. Então você tem que ler o texto para descobrir qual das 4 alternativas é verdadeira. Qual aquela que realmente traz uma informação correta sobre o milho, pelo que ele está falando no texto logo acima. Ok? Depois na questão 2... novamente, ele pede para você marcar uma alternativa relacionada ao milho. Qual dessas alternativas está correta? Qual delas? Então, estou na dúvida, professor?
Vai lá no textinho e dá uma olhada, certo? Essa é muito fácil, gente, porque essa questão 2, ela traz informações estatísticas. Então, basta você ir lá no texto que ele te fala se existem mais de 100 tipos de espécies de milho. Eu, particularmente, não conheço. As plantações de milho não se adaptam facilmente a diferentes tipos de clima, isso é verdade? Como é que eu sei? Não é qualquer lugar que o milho dá? Dependendo da região, o milho não brota? Será que o caminho errou quando ele disse que, na carta dele para o rei, quando ele chega ao Brasil, em 1500, na frota do Cabral, que ele fala que aqui nesta terra, se implantando, tudo dá, mas aqui no Brasil não se fazia o cultivo do milho, não se fazia o uso do milho, né? Os índios brasileiros eram mais consumidores de mandioca. Mas para você saber responder essa questão 2, é só olhar lá no texto, um textinho em cima lá, ele dá essas informações. E a questão 3, ele fala o seguinte: quais os alimentos cultivados na América antes da chegada dos europeus que consumimos hoje? Ou seja, antes dos europeus passarem a conhecer esses alimentos que os índios aqui da América já usavam, quais deles nós usamos até hoje? Por exemplo, o milho é um deles, tá certo? O milho é um deles. Mas está muito fácil essa questão. Porque, por exemplo, aonde tem milho é aonde está a resposta. Porque se o milho é da América, então nós usamos o milho até hoje para fazer o fubá. Com o fubá a gente faz o angu, né? Com o angu a gente faz, se a gente não fizer angu, a gente faz uma polenta. Enfim, tá muito fácil, né? Porque eu falei da batata, a batata era daqui, da América, da região dos Incas. Então essa questão tá de graça, não precisa nem olhar no texto. Se você bater os olhos, aonde tem milho, tá o segredo da coisa. Tá joia? Muito bem. Um abraço para vocês e até a próxima semana.